Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Felipe e está começando o curso de Angular, que a gente vai abordar desde o básico até alguns princípios mais avançados desse framework incrível de se trabalhar. E é bem interessante a gente começar pela base mesmo, por coisas que a gente vai utilizar no framework. E uma dessas coisas que são bem importantes da gente saber é o TypeScript, né? O TypeScript básico. Então a gente vai ter aqui um vídeo introdutório sobre o TypeScript para aumentar essa familiaridade com o superset de JavaScript, né? E quando as próximas aulas chegarem de assuntos mais avançados, a gente já vai ter uma ideia do que a gente vai estar fazendo em relação ao código, né? Porque o TypeScript ele é muito ligado ao Angular e vocês vão ver isso futuramente. Afinal, o que é o TypeScript? Bom, o TypeScript ele é um superset do JavaScript. O que significa? Um superset é uma definição em que uma linguagem ela estende uma outra linguagem, ou seja, tudo que o JavaScript tem, tudo que o JavaScript possui, o TypeScript ele tem. Só que ele tem outras características, outras funcionalidades. Ele meio que acrescenta superpoderes ao JavaScript. Ou seja, o JavaScript ele fica muito, muito melhor para a gente trabalhar. Por que utilizar o TypeScript? Bom, se você ainda não mudou para o TypeScript, eu te aconselho muito a mudar para o TypeScript, porque você tem inúmeras vantagens com essa linguagem, né? Com esse superset. Você tem prevenção de bugs, né? Ou seja, com todas as coisas que ele vai te possibilitar, que nós vamos ver agora há pouco, você vai ter prevenção de bugs, você vai ter um código muito mais organizado, uma estrutura muito melhor e consequentemente um aumento em produtividade, que é uma coisa muito boa, né? É como eu sempre digo, assim, existem coisas que têm uma curva de aprendizado alta no início, né? Mas que a longo prazo essas coisas elas vão te oferecer uma recompensa maior. E o TypeScript ele pode ser uma dessas coisas. Mas eu acredito que o TypeScript ele é uma linguagem, ela é fácil de absorver se você já tem uma familiaridade com o JavaScript. Se você quiser pegar código JavaScript e colocar no seu TypeScript, ele vai rodar do mesmo jeito, porque é como eu falei, como a imagem lá representa, tudo que o JavaScript tem, o TypeScript absorveu e deixou isso muito melhor. Tá, vamos lá. Aqui a gente tem uma lista de vantagens do TypeScript. Não são todas as coisas, mas são algumas coisas que a gente vai abordar agora a nível de código, né? A gente vai ver aqui funcionando para a gente entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Então eu só vou destacar rapidamente aqui os tópicos, né? Tipagem estática, nós vamos ver. Programação orientada a objetos, vamos ver também. Checagem em tempo de compilação. Suporte do editor de código. Uso de pacotes existentes do JavaScript. Como o próprio nome já diz, a gente consegue usar pacotes antigos do JavaScript dentro do TypeScript. Por exemplo, a biblioteca Lodash, ela é bem antiga e a gente consegue utilizar no TypeScript tranquilamente. Tá, nós temos aqui também a tipagem estrutural, inferência de tipo, unions, built-in types e type guides, né? A gente vai abordar esses tópicos agora no VS Code. Então, pessoal, sem mais enrolação, vamos para a aula prática, né? Deixa eu mudar aqui a tela. Beleza. Então aqui a gente está no Visual Studio Code. Lembrando que o intuito da aula é mostrar, né, essas coisas que eu acabei de destacar. Não é ensinar a configurar o TS para você rodar aqui, tá? É uma coisa mais prática, mais rápida. Então vamos lá. Tipagem estática. Para entender melhor a tipagem estática, a gente tem que entender que a gente pode especificar tipo de dados a uma variável, né? E isso vai proporcionar para a gente uma verificação de tipo que pode prevenir erros, certo? Um exemplo rápido do poder do TypeScript. Vocês observam que aqui a gente tem uma classe. Nessa classe, a gente tem name e level, certo? O level é number e o name é uma string. Se eu aqui embaixo, no momento que eu estou fazendo a instância dessa classe, eu colocar
esse segundo parâmetro como uma string, eu vou ter um erro. Esse aqui é um erro que o TypeScript ele proporciona da gente captar, né? Tempo de compilação, né? A gente consegue captar erro aqui na IDE, a gente consegue ter esse debugger. E para corrigir esse erro, basicamente é só trocar aqui o valor para o valor correto e a gente vai ter esse código aqui funcionando. Uma coisa bem legal também para se ressaltar é que se eu tentar executar um código que já foi detectado aqui na IDE como incorreto, né, que o tipo string ele não funciona para o tipo number que a gente declarou aqui, para o level. Se a gente tentar executar esse código, ele vai dar erro também na hora de fazer a compilação. Presta atenção. Ó, nós tivemos aqui o erro na hora de fazer a compilação, naquela mesma linha de código que a gente estava vendo agora há pouco. Para corrigir o erro, né, a gente tira aqui, salva e executa novamente. E agora vai dar tudo certo. Show de bola. Vamos verificar aqui rapidinho como é que ficou o arquivo tipagem estática transpilado para JavaScript. Para a gente ver a diferença dos dois aqui lado a lado. Vocês observam que o TypeScript ele é um cara que ele transpila o resultado para JavaScript. E o que significa transpilar? Gente, transpilar nada mais é do que transformar, né? É um tipo de compilação. É quando você tem uma linguagem e essa linguagem ela é transformada em uma outra linguagem, certo? Então aqui vocês podem observar que existe aqui uma diferença entre os dois códigos. Só que eles fazem a mesma coisa. Esse aqui é o código em TypeScript e esse aqui é o código em JavaScript. E esse código aqui que está em JavaScript é o código que é executado pelo navegador, certo? Porque os navegadores eles não executam TypeScript diretamente. Beleza? Essa aqui então foi a nossa tipagem estática, né? A habilidade de detectar erros dentro da nossa própria IDE. Beleza? Agora vamos ver o segundo exemplo de programação orientada a objetos. Pessoal, o PO, a programação orientada a objetos, é um assunto bem assim extenso, mas ele é muito importante e ele vale ser ressaltado que o TypeScript ele suporta PO, certo? PO, a gente tem conceitos assim de classes, né? Interfaces, heranças e muitas outras coisas que não cabe a gente abordar agora na aula, porque não é um objetivo, mas é importante vocês saberem que a gente trabalha com programação orientada a objetos no TypeScript. Perfeito? E aqui, a fins de exemplo, a gente também pode ver aqui o resultado desse código de uma implementação de programação orientada a objetos em JavaScript para a gente perceber ali a diferença de um código para o outro. Vamos ver aqui número de linhas aqui. Logo de cara, a gente já tem um código aqui que tem 50 linhas para outro código que tem 37. Claro que eu coloquei aqui alguns comentários, mas a gente consegue ver a diferença de implementação. Você percebe que no lado esquerdo a legibilidade do código, você consegue bater o olho aqui nesse código e você consegue entender assim muito bem o que está acontecendo. Agora você olha para o lado direito, o código em JavaScript, observa só o tanto de coisa que a gente teve que fazer aqui para aplicar uma programação orientada a objetos no JavaScript. Lembrando que os códigos eles fazem a mesma coisa. O comportamento que a gente colocou no lado esquerdo, ele vai se refletir no lado direito, eles vão fazer a mesma coisa. Mas você observa que de uma maneira muito mais simples você conseguiu fazer uma implementação de uma programação ali orientada a objetos, né, pessoal? Perfeito. Então vamos aqui pro terceiro exemplo. Checagem no tempo de compilação. Bom, a checagem no tempo de compilação, pessoal, é aquele tema que a gente acabou de abordar atrás. A gente tem aqui um tipo que foi definido na classe Character,
E esse tipo, ele é um number e está dando erro porque a gente está tentando passar aqui uma string. Aqui é a mesma situação. A gente muda aqui para number e o código fica correto, né? Show de bola. Vamos aqui agora comparar os códigos também. Eu vou ter que rodar aqui o compiler. E aí a gente vai ter o código atualizado. Esse código até que ficou assim, bem parecido, mas você já verá que também tem uma mudança assim, né? E essa é a ideia, pessoal. Vocês têm que entender que os dois eles são ligados, eles são a mesma coisa, certo? Porque o objetivo final do TypeScript é transformar o código em JavaScript. Então acho que o maior benefício é no momento que a gente está codificando. A gente... Eu, assim, a minha opinião pessoal, desde que o TypeScript surgiu, ele melhorou muito assim a nossa vida no front-end. A gente tem um código muito mais elegante, um código muito melhor de dar manutenção, um código muito melhor de entender, de trabalhar em equipes também. É muito bom. Continuando, pessoal, vamos para o exemplo 4. Tipagem estrutural. A tipagem estrutural é uma forma de verificar tipos com base na estrutura dos valores, em vez de sua identidade nominal. Isso permite uma maior flexibilidade e compatibilidade entre diferentes dados. Pessoal, quando eles falam que é verificar com base na estrutura dos valores, literalmente é na estrutura dos valores, certo? Por exemplo, aqui nós temos uma estrutura principal chamada, que é uma interface PlayerKnight. Tem o weapon, tem o ataque, método ataque, beleza? Nós temos uma função que usa essa estrutura, né? Que usa essa interface, que ela recebe aqui o URL e ela pega aqui o PlayerKnight, né? Então esse parâmetro ele tem essa interface, é um contrato, perfeito? E aqui ele executa o método de ataque, que vai chamar o ataque que está na nossa interface PlayerKnight. O que o TypeScript faria nessa situação? Você poderia pensar que ele iria dizer que está errado o código porque você está usando uma outra variável que não está chamando esse PlayerKnight. Só que aqui, pessoal, a gente tem que observar que nesse let aqui embaixo, nesse objeto Knight, essa estrutura aqui do código, ela tá igual à estrutura que está aqui na interface PlayerKnight. Ou seja, se a gente tentar utilizar esse ataque enemy passando só o Knight ele já está tendo essa estrutura que a gente está esperando aqui na interface. Ou seja, a chamada vai ser válida e a gente não vai ter erro. Essa é uma das inteligências por trás do TypeScript, que eu acredito que é uma flexibilidade boa e que faz sentido para mim, sabe? Ter essa tipagem estrutural. Porque realmente eles têm a mesma estrutura. E pode ser que numa demanda que você esteja trabalhando, você vá precisar formatar um objeto e você vai querer passar para o método logo após essa formatação. Você pode fazer num pedaço do código separado, obedecendo a estrutura, e você vai ter isso funcionando. Mas é lógico que se você quiser deixar isso muito mais organizado, você tem que... Fica até mais intuitivo você passar as interfaces, mas aqui é só para vocês entenderem que a gente tem essa estrutura principal, a gente tem a estrutura que não está chamando essa estrutura aqui, essa interface, e a gente consegue rodar o código do mesmo jeito na função attack enemy, que espera essa interface, porque elas têm a mesma estrutura, certo? Agora vamos para o exemplo de inferência de tipos. Vamos lá. A inferência de tipo é a capacidade do TypeScript de deduzir os tipos de variáveis e expressões automaticamente com base no contexto em que são utilizados. Então vamos lá, pessoal. Nesse trecho de código, você observa que a gente não está passando
não tá atribuindo ao hero um tipo de variável, né? Então, nesse contexto, o TypeScript ele está entendendo que o hero é uma string, certo? Inferência de tipo em uma função. Nessa função greet, pessoal, a gente tem o name, né, que ele espera um atributo do tipo string, e a gente tem aqui um return chama o name. Quando a gente dá um let greeting aqui e passa esse método, o TypeScript está inferindo aqui que essa nossa variável let aqui, ela vai ser do tipo string, porque a função que está do lado direito dela aqui vai resultar em uma string, ou seja, a inferência de tipo ela está acontecendo. Então, basicamente, ele está automaticamente definindo o tipo da variável com base no contexto que ela está sendo usada, né? Aqui a gente tem um contexto que é passado uma string logo depois da atribuição da variável, e aqui a gente tem um contexto que temos uma função que está retornando uma string. Show? Vamos ver agora o exemplo 6. Pessoal, o exemplo 6, os unions, eles são uma forma da gente também ter uma maior flexibilidade no TypeScript, né? Então, basicamente é uma união, né? Uma união ali permite que uma variável ela tenha vários tipos diferentes, proporcionando ali uma flexibilidade, mas ao mesmo tempo ainda mantém uma certa segurança, porque a gente só pode ter 3 tipos. A gente só pode ter os tipos que a gente quer que tenham. No caso, o player status, ele só pode ser alive, dead e injured, certo? Então nessa função check status, a gente está esperando o type player status, que a gente está logando o status dele. Quando eu venho aqui e atribuo alive, vai dar certo. E quando eu chamo o check status, player status, ele vai logar um status aqui, ele vai permitir. Agora vamos tentar colocar uma coisa aqui diferente. Ó, vocês observam que se eu tentar colocar aqui um status diferente, eu não vou estar obedecendo aqui o type player status. A não ser que eu venha aqui e coloque aqui futebol. E que eu vou estar obedecendo aqui o contrato. Show? Vamos aqui agora pro building types. Tipos embutidos são tipos básicos fornecidos pelo TS, como number, string, boolean, null, undefined, object e symbol. Eles fornecem uma base sólida para construir os tipos mais complexos. Vamos lá. Então, pessoal, aqui a gente está colocando os tipos nas variáveis, né? Então, isso aqui que vocês estão vendo aqui são os building types, né? Quando a gente está atribuindo aqui uma string, um number, um boolean, um string ou null aqui passando com o tipo union, né? Que a gente acabou de ver ali no exemplo anterior. Tudo isso aqui, pessoal, são os building types. Atribuindo aqui objeto para person, né? O building type dela vai ser um object. O Unix symbol, a gente está passando também o building type dela, que é um symbol, né, pessoal? E o enum também, né? A gente está atribuindo aqui na frente do colors aqui a prefixo enum, que vai ser o building type dele. E aqui também, pessoal, né? Colocando aqui colors pro favorite color, a gente também está atribuindo o built-in type, né? E no final a gente está logando todos os valores. Então, pessoal, vocês estão observando que o TypeScript ele proporciona uma maior segurança ao nosso código, né? O código fica muito mais bonito, muito mais legível, muito mais seguro, mais fácil de dar manutenção. Vamos aqui pro TypeGuard. O TypeGuard, pessoal, eles são uma maneira de você deixar até mais protegido ainda certos trechos do seu código, né? Eles são expressões que atuam como verificações de tipo, permitindo que o TypeScript conheça o tipo específico de uma variável em determinado escopo,
Então aqui, pessoal, a gente tem dois types diferentes, né? Warrior e Mag, né? Um tem um Weapon e o outro tem um Spell, ambos do tipo String. A função isWarrior, ela recebe o Character, que vai ser ou do tipo Warrior ou do tipo Mage, né? E aí ele tem um tipo de retorno que verifica também o isWarrior, né? Então aqui ele tem um retorno e ele faz essa verificação. Aqui no nosso let, a gente está colocando o weapon de sword. Então quando a gente vem aqui nesse if e passa o nosso character, a gente está passando aqui para ele warrior e make, né, com o weapon sword. Observe que esse weapon ele tem aqui também nessa interface aqui do type warrior aqui, né? Dentro do objeto a gente tem esse atributo. Então quando a gente roda essa verificação, ele vai validar se esse cara aqui é válido para passar nesse isWarrior, que ele valida essa verificação. Passando aqui, a gente vai logar aqui que a propriedade ela foi acessada, né? Passando aqui quer dizer que a gente conseguiu passar nessa verificação de tipo, né? Nesse nosso type guard. Então vocês observam que o type guard aqui ele trabalhou com base em warrior e make, né? Foi uma função customizada para fazer uma validação nos nossos types, né? E além disso, ele utilizou aqui o union para fazer uma comparação com dois types diferentes. Beleza, pessoal? Então, pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo da nossa série sobre Angular, né? A ideia é mostrar, assim, as coisas que são pré-requisitos para você trabalhar com Angular. E aos poucos a gente vai abordando coisas sobre o framework Angular. Eu agradeço você por ter visto o vídeo até aqui. Deixe sugestões no comentário, né? Uma experiência nova, começar um canal assim no YouTube, compartilhar conhecimento. E em breve eu vou fazer um vídeo assim de apresentação sobre mim, né? Sobre a minha experiência, tempo de mercado e podem mandar mensagem aí que a gente está aí, espaço aberto para compartilhar esse conhecimento. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.